dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui para falar para vocês sobre a ideia de museus. Nosso terceiro capítulo da série História, Memória e Patrimônio, parceria aí entre História em Casa e História é Vida, canal aí do Zado Lima. Bom, meus queridos, o que a gente pode então falar dentro dessa lógica do que é História, Memória e Patrimônio da instituição chamada museu? Essa instituição que é aberta ao público, que tem como lógica adquirir, conservar, investigar, que tem a ideia de difundir, testemunhar aí através de materiais a história e também a memória, determinando aí a ideia de que esse espaço é o local onde as pessoas vão então ter contato com objetos que representam a história de determinadas pessoas, sociedades e também, obviamente, uma construção daquilo que é uma ideia de uma história coletiva. Bom, pessoal, o nome museu vem de museum, que é de origem grega e tem como lógica aí um local. Esse museum era um templo aí dedicado à morada das musas, que poderiam inspirar aí as pessoas intelectuais, a criatividade dos artistas, das pessoas que pensam. Assim sendo, nós pensamos o seguinte, o museu, esse espaço físico, ele advém de uma ideia, a ideia de que as pessoas gostam de colecionar coisas. Isso é muito antigo, isso veio desde a época da pré-história lá, ou quando os homens começaram a adquirir materiais. Então o hábito do colecionismo é muito antigo. Mas principalmente durante a chamada Idade Média, o tempo dos reis, o tempo aí onde a igreja tinha bastante poder, os eclesiásticos, os caras que eram membros da igreja gostavam de guardar aí objetos que representavam objetos de pessoas importantes. Os reis também faziam muito isso e começaram a surgir as ideias do chamado gabinete de curiosidade, gabinete de raridades. Isso já tinha uma singela ideia de museu, mas expor isso a um público é algo mais da Idade Moderna, ou seja, no século XVII para o século XVIII, começa essa ideia de você expor aquilo que é guardado. Então a ideia de um museu moderno. A ideia de museu é antiga, O primeiro prédio que a gente pode pensar como uma lógica de museu é a Biblioteca de Alexandria, construída por Alexandre o Grande, lá na Antiguidade Clássica Grega. Na atualidade, a gente entende que o museu advém da lógica moderna, que começa assim a pensar que esses caras guardavam coisas e expunham entre eles. Era uma lógica mais fechada, uma erudição, uma ideia de para os seus próprios pares. O museu hoje, na atualidade, tem uma ideia de criar uma narrativa e expor isso num processo de educação e também que ajuda no processo de formação da cultura de um determinado local e também na formação cidadã das pessoas que vão a esses locais. A gente então entende que o museu ele foi se transformando ao longo do tempo, de um gabinete de curiosidade da Idade Média, de um local de erudição e de uma demonstração de coisas na Idade Moderna, passa na atualidade a ter um significado muito maior. O Brasil, o primeiro museu do Brasil vem do século XIX, no período joanino, quando a gente tem lá por volta de 1818, Dom João VI, e funda o chamado Museu Real, que é hoje o Museu Nacional, certo? Isso então ainda havia uma ideia de erudição, de um grupo que vai lá para abstrair um determinado conhecimento próprio entre eles. Assim, pessoal, a partir dos anos 70, a gente tem uma ideia de que dos gabinetes de curiosidades, dos gabinetes de raridades e as casas reais lá da Idade Média, o museu como espaço de erudição na Idade Moderna, nós temos uma ideia que esse caráter antigamente elitista passa a ser um pouco mais universalista, porque a gente começa a ir no museu para buscar conhecimento, mas não só por busca de erudição. A década de 70, nos anos 70, aí do século 20, começou a criar a ideia de que os museus são locais que demonstram aí os seus aspectos de conhecimento para transpor e ensinar, criar uma ideia, uma identidade com o seu espaço.
né? Um local de educação. E aí começa a criar vários tipos de museus. E é muito importante entender os tipos de museus, né? Você tem, por exemplo, o Museu de História Nacional, você tem o Museu da Arte, você tem o museu que tem exposição de obras de arquiteturas específicas. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem o Museu de Arte Nacional lá no Rio de Janeiro, você tem o Museu o MASP, o Museu de Arte também aqui de São Paulo, você tem o Museu do Futebol, por exemplo, no Pacaembu, aqui em São Paulo, né? Você tem o Museu MIS, por exemplo, aqui em São Paulo, né? O Museu de Imagem e do Som, Museu Moderno, Museu da Língua Portuguesa, isso visitando de Brasil. E um dos museus mais famosos do mundo, que é o Museu do Louvre, lá na França, né? Fundado em 1793, ali no contexto da Revolução Francesa. Bom, o museu, então, esse espaço que guarda, então, a cultura material, ele tem uma estrutura. É muito importante entender a estrutura do museu, né? Essa estrutura que tem a sua administração geral, que tem aí o plano diretor dele, o acervo, né, os objetos que são guardados nesse museu, tem aí então um processo de aquisição e também de documentação, a ideia de conservação, de restauro, os museus fazem restauro de materiais, a ideia de manter objetos guardados por segurança e principalmente, né, a exibição e a ação educativa nesse processo de museu. Ou seja, né, você ter um museu como um processo de educação, pessoal, é muito importante, porque aquela cultura material guardada vai criar então uma acepção de produção de conhecimento. Pro professor aí de história, de sociologia, de filosofia, ele gosta muito de usar os espaços do museu porque sai um pouco da sala de aula. Isso é bastante bacana, né? Porque você leva os alunos para um encontro que é fora de uma aula cotidiana. E também ter o objeto, né? Ver aquilo que representou a história, né? Durante muito tempo, o museu sai dessa esfera de gabinete de curiosidade, de representação de heroísmo, né, para o museu que representa então histórias que podem ser contadas. Há uma narrativa no museu, há também uma construção de memória, a gente sabe muito bem disso. Por isso que os tipos de museus são bastante interessantes, né? Eu gosto muito de falar do Rio de Janeiro, que você tem lá o Museu, né, de História Nacional, que tem uma narrativa clara para construir uma história de uma nação que é tão heterogênea, né? E você tem, por exemplo, no Morro do Cantagalo, ali, né, do bairro de Copacabana, do Rio de Janeiro, no Morro de Cantagalo, tem um museu de favela, que tem uma maneira de contar a forma diferente, né, de como que é aquela população que vive nos morros do Rio de Janeiro, tem também a sua própria história para contar. Então o museu também é identidade cultural e também remonta aí as suas várias narrativas. Bom, pessoal, História, Memória e Patrimônio, a importância dos museus, a presença do museu dentro desse contexto do resguardo e do mantenimento da história e da memória. História em Casa, História Vida, Zabo Lima, tamo junto. Ó, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe conhecimento. Até o próximo episódio, tá, pessoal? Dessa nossa série História, Memória e Patrimônio. Hoje nós discutimos e falamos um pouquinho sobre os museus. Até mais. Tchau, tchau.